Boa noite a todos. Todos me ouvem? Espero que sim. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós mais uma vez, nos envolvendo com energias de paz, equilíbrio, fortalecimento, proteção e muita saúde. Que bom que nós temos a oportunidade de conversarmos através dessa tecnologia que nos está auxiliando tanto. Em tempos atrás nós não teríamos a mesma oportunidade de falarmos sobre Deus, sobre as suas bênçãos, utilizando esse recurso. E graças a Ele, que deu inteligência ao homem suficiente para criar uma tecnologia tão maravilhosa, estamos juntos, não fisicamente, mas de coração. E todos nós, com certeza, buscando um bem maior a nós e ao nosso próximo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão. Gratidão é aquele sentimento que nós temos em reconhecimento a alguma coisa de bom, positiva, a alguém que nos ajuda, que nos dá uma força, que nos dá um amparo quando nós precisamos. Num sentido assim mais abrangente, gratidão seria todo o agradecimento que a gente tem pela vida que nós levamos, pela oportunidade de estarmos reencarnados. Sabemos que somos espíritos imortais, estamos aqui tendo mais uma oportunidade e temos que ser gratos por essa oportunidade, porque nós sempre estamos dizendo que a fila é enorme na espiritualidade e nós já conseguimos essa oportunidade. Já tivemos outras, teremos outras tantas, mas a mais importante, com certeza, é essa que nós estamos vivenciando. Então nós precisamos ter muita gratidão. É uma palavra que vem do latim, gratia, e que às vezes a gente esquece um pouquinho, né? No nosso dia a dia a gente começa a trocar essa energia tão maravilhosa, a energia da gratidão, pela energia da reclamação. Nós reclamamos muito? Será que nós somos do tipo que, ao invés de agradecermos as coisas, nós estamos sempre reclamando? E é uma vibração, a gratidão é uma vibração tão importante, uma energia tão importante, porque junto com ela vem uma paz, vem uma tranquilidade, vem um fortalecimento na nossa fé, vem a certeza de que estamos sempre amparados. Então é importante que a gente acredite e não reclame tanto. Nós temos uma tendência de estarmos sempre olhando bastante pelo lado negativo das coisas, pela fatia ruim. Se nós temos um pedaço de bolo e só um pedaço do bolo queimou, porque estava no forno e aquele forno é meio torto, então queimou um pouco um lado do bolo e o outro está bonito, a gente vai reclamar porque aquele pedaço queimou. Mas a gente esquece de olhar que o outro pedaço, que às vezes é um tamanho bem maior, está bonito, cresceu, está gostoso, suculento. E quando nós, ao invés de agradecermos as coisas boas e só olharmos, intensificarmos o aspecto ruim, a gente não fica bem. A gente se contamina também dessa energia, porque nós fomos feitos para termos uma energia boa, para termos uma vibração boa, bons sentimentos, e não pensamentos negativos e destrutivos. Precisamos, com certeza,
percebermos mais, nos policiarmos mais e, com certeza, em companhia desse Deus tão onipotente, tão poderoso, tão justo, com certeza nós chegaremos a isso, a dar mais valor às coisas que são importantes na nossa vida. Nós esquecemos também, principalmente pelos acontecimentos atuais, nós esquecemos que as leis universais, elas são perfeitas e elas estão sempre nos acompanhando no nosso dia a dia. E que elas, por serem criação do nosso divino, elas não se equivocam nunca. Elas sempre estão corretas. E nós às vezes nos esquecemos que as coisas acontecem mediante essas leis. E que no fundo, além delas serem perfeitas, elas sempre nos impulsionam ao crescimento espiritual, à felicidade, à tranquilidade, à paz de espírito, à evolução. Mesmo quando as nossas provas são difíceis, nesses momentos nós precisamos agradecer a Deus, porque são manivelas que nos impulsionam a esse crescimento também. As dificuldades, elas vêm para nos fortalecer como espíritos, para nos ensinarem, para nos deixarem preparados para cada dia galgar degraus mais evoluídos. Só que a gente às vezes esquece também de agradecer a Deus aquelas lições que são tão importantes, porque com certeza, além de nos ensinarem, nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre em companhia da espiritualidade de luz, do nosso benfeitor, do nosso mestre. Nesses momentos, principalmente, nós nunca estaremos e nunca estamos sós. Então, é difícil sermos gratos, mas se nós tivermos já o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, doutrina espírita, a gente vai compreender que, ao agradecer, nós nos envolvemos uma energia tão confortada, que nos conforta, tão consoladora, que a gente passa por aquilo de uma maneira muito mais tranquila, muito mais segura, muito mais suave. Nós sabemos que o momento agora é um momento difícil. Muitos irmãozinhos nossos estão voltando para a pátria espiritual. Os reflexos destes acontecimentos atuais vão repercutir também em outros setores da economia, em questão de emprego, de algumas coisas. Mas, nesse momento, nós precisamos nos apegar a Deus e acreditar que a nossa fé, a nossa força vai nos conduzir a patamares muito melhores. Tudo passa, isso também vai passar, e nós, com a força que temos, o nosso Pai Maior, nós conseguiremos ultrapassar essas dificuldades. Compete-nos lembrar que há muito tempo atrás nós passamos por situações bem parecidas. No artigo que Allan Kardec deixou na Revista Espírita em novembro de 1865, ele comenta, ele relata que entre 1845 a 1860 nós tivemos uma pandemia de cólera. Cólera é uma infecção intestinal causada por uma bactéria
normalmente porque consumimos alimentos ou água contaminadas. E essa cólera devastou muitos irmãos nossos, muitos irmãos foram para a espiritualidade. Quando Allan Kardec fez esse comentário sobre a cólera, ele aproveitou um comentário que os adversários faziam, dizendo que o espiritismo era uma peste. Então ele aproveitou esse gancho para falar dessa pandemia da cólera. E um leitor passou uma correspondência, uma carta a ele, dizendo que em Constantinopla mais de 70 mil pessoas haviam desencarnado, mas que os espíritas eles tinham sido poupados pela fé religiosa que eles tinham. Kardec concordou com isso? O que vocês acham? Não. Ele não concordou com o que o leitor disse, porque ele falou que o fato de ser espírita não nos exime, não nos poupa de ter uma enfermidade ou de passar por uma pandemia ilesos, mas que ser espírita, seguir a doutrina espírita, isso sim nos dá um conforto, uma força espiritual e moral, e essa força espiritual e moral faz com que o nosso organismo fique mais resistente a enfermidades, que aquela fé verdadeira que nós vamos ter pelos ensinamentos da doutrina espírita, aquela força verdadeira, ela vai nos fortalecer e muitas vezes nós, não tendo o organismo fragilizado, nós seremos mais fortes para ultrapassar aquela dificuldade. E nós sabemos que é isso, né? Longe de nós acharmos que ser espírita nos dá privilégios, não. Ser espírita nos dá responsabilidades. E uma delas é saber agradecer a Deus. Agradecer quando levanta, agradecer por ter um prato de comida, agradecer por ter um teto. Muitas pessoas estão morando na rua. Aí quando vem aquele slogan, fiquem em casa, onde eles vão ficar? Eles não têm casa. Nós temos. E precisamos agradecer isso e muito mais. O fato de estarmos aqui agora, eu falando com vocês e vocês me ouvindo, ora eu ouvindo e alguém falando, são motivos para que nós agradeçamos sempre que a nossa vida é muito importante. Vale também ressaltar que nesse artigo Kardec fazia algumas considerações que são tão contemporâneas, parece que ele escreveu ontem, e eu vou pedir a liberdade de lê-las para que eu não pule nenhum item. Ele dizia que nós não deveríamos ter medo, que nós deveríamos seguir as medidas sanitárias que estavam sendo instruídas e por isso mudar muitos dos nossos hábitos. Olha só, ele escreveu em 1865. Ele dizia a importância, ele ressaltava a importância da serenidade. Serenidade. A importância da oração, da prece. Nós sabemos de tudo isso já, né? E muitos de nós estamos praticando. Acho que todos nós já estamos praticando de alguma maneira, né? Tentando ser serenos, estar em prece. E ele dizia o seguinte, que além desses comentários dele, ele citava alguns comentários do doutor Demeury, já desencarnado, que dizia também da importância da higiene, isso tudo por conta da cólera. A importância da higiene, evitar o medo, não ignorar os primeiros sintomas da doença,
confiança em si mesmo e no Papai do Céu, em Deus. Ter um temperamento espiritual. O que quer dizer ter um temperamento espiritual? Ter saúde emocional e espiritual. Tentarmos nos manter equilibrados. Não ficar só ouvindo mensagem ruim, mensagem pessimista. Não ficar sofrendo por fake news. Quem aqui já sofreu por causa de fake news? Todo mundo, acho que vez ou outra, já ficou meio chocado e era tudo falso. Algumas pessoas se aproveitam nessa ocasião para falarem coisas que não são importantes. E nós precisamos estar sempre atentos a tudo isso, para que a gente não caia, né, numa energia negativa, numa energia que a gente esquece de agradecer tantas coisas boas que a gente tem. Mas vamos elencar algumas. Nisso que eu disse, nesse artigo que eu disse de Allan Kardec, dá para a gente lembrar de 3 capítulos. Bem-aventurados aflitos, o capítulo 5. O capítulo 6, o Cristo Consolador. O capítulo 9, a fé transporta montanhas. Se nós aplicarmos os ensinamentos desses 3 capítulos, não dá para eu me aprofundar neles. Mas se nós aplicarmos esses 3 capítulos na nossa vida, nesse momento e em todos da nossa existência, nós vamos estar muito bem amparados. Porque um diz que quando nós temos alguma aflição, nós temos a ajuda do alto. Outro diz que o Cristo Consolador vem nos trazer vários ensinamentos. E são esses ensinamentos que nos fortalecem. E a fé transporta montanhas, ou seja, se nós tivermos a fé verdadeira, nós vamos passar por isso. E vamos estar do lado de lá da montanha muito mais fortes, muito mais fortalecidos. Olha que bons motivos de gratidão. Mas vamos mais além. Nos dias de hoje, nós já paramos para avaliar as lições que o nosso Pai Maior quer que nós aprendamos? Nada é acaso? Se uma situação dessa, como outras que já acontecem conosco, nós precisamos retirar ensinamentos. Nós já tiramos alguns? Nós estamos dispostos a aprender essas lições que Deus está deixando para conosco? Digam que sim, irmãos. Nós somos gratos a esses ensinamentos que Ele está deixando ao nosso dispor? Nós estamos ocupando o nosso tempo para isso? São questionamentos muito importantes para que a gente tenha uma vida melhor. Olha algumas coisas que nós estamos tendo a oportunidade. Isolamento social está permitindo que a gente tenha mais tempo com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós tínhamos tempo de conversar com os filhos, olhar o caderno deles, brincar. Nós sabemos a cor preferida dos nossos filhos, a comida preferida, a brincadeira preferida. Nós tínhamos tempo de medir os pequenininhos para saber qual é a altura deles. Eu descobri nesses dias que a minha netinha está com 1,10 m, eu acho. Quase isso. E com os nossos pais, nossos irmãos, esposa, marido, a gente consegue agora sentar no sofá, conversar, jogar a conversa fora, relembrar fatos que aconteceram, interessantes, engraçados, preocupantes, mas superados. A gente está tendo tempo com esse isolamento.
Será que a gente não precisava dar uma paradinha? Ai, mas... E precisava tantas pessoas partirem? Nós estamos num mundo de expiações e provas, provas e expiações. Vamos entrar no mundo de regeneração. A gente sabe que essa rotatividade de irmãos nossos é um pouco comum. Alguns vão para se preparar e voltarem melhores. É dolorido quando é um ente querido nosso, mas a gente sabe que é uma lei natural. Mas nós que estamos nesse confinamento, nós temos a oportunidade de muitas coisas. Lembro-me de 3 capítulos do Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. Talvez a gente não tivesse tempo de amar, de demonstrar esse amor. Corre, corre, trabalho, serviço, escola, lição. A gente não estava tendo tempo. E talvez agora a gente tenha. E a gente esteja aprendendo para continuar a praticar depois que tudo isso passar. Capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos. Nós ficávamos um pouquinho de manhã com os nossos familiares, um pouquinho à noite, final de semana era um horror. Queríamos voltar para as nossas atividades porque era um desentendimento. E agora nós temos a oportunidade de exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, exercitar a nossa vontade de compreender, de não ser egoísta, de fazer alguma coisa pelo próximo, de olhar olho no olho. Bem-aventurados puros de coração. Nós estamos exercitando para sermos puros de coração. Quantos motivos para agradecer. Deus é perfeito. Perfeito mesmo, né? Agora nós temos tendo a oportunidade também de sentir falta dos nossos velhos, aqueles que não moram conosco, né? Muitos têm os pais que moram em outro lugar, não podem conviver com a gente ia fazer visita a eles, às vezes obrigados. Eu vou ter que visitar meu pai, minha mãe, minha tia velhinha, meu tio velhinho, ou sei lá. E agora a gente, será que não estamos sentindo falta deles? Do nosso conviver? Das histórias que eles contavam, das histórias repetidas que eles contavam, 1, 2, 3. Quem sabe, né? Aí eu me lembro do capítulo 14. Honrai o vosso pai, honrai a vossa mãe. Vamos honrar os nossos idosos. O governo está tentando protegê-los. Não saiam de casa. Alguém faça alguma coisa por eles. Finalmente eles estão sendo respeitados. Que esse respeito perdure. Quando eles puderem sair, que eles sejam respeitados numa fila de banco, de mercado, numa condução. Que o lugarzinho deles seja cedido respeitosamente. Quantas lições que temos a agradecer, sermos gratos. Percebemos também que com tudo isso, nós somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Todos podem ficar doentes, o rico, o pobre, o novo, o velho. Independente da raça, do idioma que fale, do país que more, somos todos iguais. Deus está nos mostrando que Ele nos ama indistintamente e por igual a todos nós, que ninguém é melhor que ninguém. Se estamos numa posição melhor agora, como espíritos imortais, estamos no mesmo patamar. E isso me lembra o capítulo Bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito.
Estamos tendo a oportunidade também de despertar a fraternidade, a caridade, o auxílio ao próximo, ajudar as pessoas na medida que é possível, doando alimentos, cestas básicas, pessoas confeccionando máscaras e doando, muitas estão confeccionando e doando. Um senhorzinho instalou uma pia na sua calçada para que as pessoas que moram na rua pudessem lavar a mão, deixou um sabãozinho lá. Pessoas distribuindo nas esquinas kits com água, sabão, álcool gel. Que mundo solidário, né? Mundo, porque isso está acontecendo em todos os países, com uma característica ou outra, mas todos estão pensando no próximo, coisa que não acontecia. Pessoas que se oferecem, como eu já disse, para fazerem mercado, farmácia, banco, para as pessoas que não podem sair. Cada um tentando ajudar de alguma maneira. Empresas que construíam outras máquinas agora estão se dedicando a consertar ou fabricar respiradores. Que gratidão, né, Pai? Por estarmos passando por isso, mas estarmos aprendendo a ser o que o Senhor espera que sejamos. E isso me faz lembrar o capítulo 15, fora da caridade, numa salvação. Se nós já sabíamos isso, agora mais ainda. Nos lembramos também aquela passagem que Jesus dizia: quando eu tive fome, me deste o que comer, quando tinha sede, me deste de beber, quando estava nu, me vestistes. Enfim. E eles falaram: mas quando nós fizemos isso ao Senhor? Ele falava, ele disse: quando fizestes isso aos seus semelhantes, ao seu próximo, era a mim que me fizestes. Ou seja, quando nós estamos com esse comportamento, quem nós temos perto de nós? O Mestre Jesus, mais pertinho ainda. Temos que agradecer essa companhia maravilhosa dele e da espiritualidade de luz. Quanta gratidão. Lembro também que agora nós estamos tendo a oportunidade de esquecermos um pouquinho dos nossos problemas, de olharmos um pouquinho só para o nosso umbigo e olharmos para uma coletividade, olharmos para as outras pessoas, nos preocuparmos com outras pessoas. Queremos estar com saúde, mas temos que nos preocupar para que o outro também tenha. Não há mais tempo de pensarmos só em nós. Não há mais tempo de sermos egoístas. Para mim tá bom, então só lamento se para você não tá. Não dá mais tempo. Isso faz me recordar um pouquinho do bem-aventurados misericordiosos e amai os vossos inimigos. Talvez seja o momento de amar aquelas pessoas que nos incomodam um pouco, e se elas precisarem de ajuda, é o momento de nós desfazermos as energias ruins, negativas, e deixarmos as positivas. Como nós vemos, nós temos muitos motivos para agradecer, sermos gratos, muitos motivos para exercitarmos a gratidão. Porque a gratidão são pérolas que nós vamos formar o nosso colar, e esse colar é o nosso colar evolutivo. A cada gesto bom, a cada ajuda, é uma pérola que a gente vai colocando no nosso colar evolutivo. Tem outras lições também que nós poderíamos nos lembrar. A saudade que a gente está de trânsito carregado, de transporte coletivo cheio. Nós reclamávamos tanto e agora acho que nós estamos com saudades, né? Dos beijos, dos abraços, de ir ao centro espírita. Às vezes a gente ia meio que, eu vou ter que ir. Outro templo religioso. Agora nós estamos com saudade dos beijos, dos abraços, mas logo, logo nós vamos dar de novo.
e outras coisas mais que faziam parte do nosso dia a dia, que temporariamente estão suspensas, mas que com certeza nós vamos dar muito mais valor ao realizá-las, vamos agradecer o fato de podermos realizá-las. E tem coisas muito boas que estão acontecendo conosco também, para que a gente possa refletir. A poluição está melhor, os mares estão infestados de golfinhos e baleias, eles estão livres nadando. Podemos nos lembrar que as touradas e as rinhas estão canceladas, ou seja, os nossos bichinhos não estão sofrendo. Muitas coisas boas, para que a gente, depois que passar tudo isso, continue exercitando o bem e a gratidão. Pedem tanto para a gente lavar as mãos, né? Mas nós precisamos lavar o coração também, sempre. Se precisarmos, se não precisarmos, tudo bem, mas se precisarmos, vamos lavar nosso coração, tirar as impurezas. Pedem que nós higienizemos as roupas, os calçados. Vamos higienizar também, fazer uma faxina interna, né? Todos os dias, como Santo Agostinho mesmo nos recomendava. Usar álcool gel é muito bom para desinfetar. Mas vamos desinfetar as nossas mentes, nossos pensamentos negativos, nossos sentimentos negativos. Vamos ser gratos. E aquela máscara que nós estamos usando de proteção? Não vamos deixar que a máscara da indiferença, do orgulho, fique conosco. Vamos ser gratos a esse momento importantíssimo que nós estamos tendo na nossa vida, de crescermos e evoluirmos. Vamos ter a certeza de que tudo passará, como Chico Xavier aprendeu também como nós, mas que passe e que do lado de lá, depois que tudo passar, nós consigamos olhar para o espelho, olhar para o fundo dos nossos olhos e dizer: tudo passou e eu sou um ser melhor, eu sou um espírito melhor. Eu aprendi o que Deus quis me ensinar. E eu sou muito grato por isso. Que Deus, com seu infinito amor, envolva a todos nós mais uma vez e que nós consigamos multiplicar esse amor, multiplicá-lo muito, que nós consigamos fazer com que uma energia maravilhosa de amor e de gratidão possa envolver não só nós, mas toda a humanidade dessa nossa casa maravilhosa chamada Planeta Terra. Boa noite e um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada.